Carnívoros estão voltando a comer fruta, estão colocando mel na carne, estão falando que agora são animal-based. Estão chamando isso de dieta da selva. Estão dizendo que a carnívora estrita era exagero. E talvez você tenha visto isso e pensado, pronto, então a dieta carnívora falhou. Mas não, a dieta carnívora não falhou. O que está acontecendo é que muita gente está confundindo reintrodução estratégica com uma recaída gourmetizada. E isso é muito diferente, porque uma coisa é uma pessoa metabolicamente estável, sem compulsão, com exames bons, testando um alimento com critério. Outra coisa é uma pessoa ainda inflamada, ainda resistente à insulina, ainda com gordura visceral, ainda com compulsão, usando o relato de um influenciador ou de um médico ou de um nutricionista como desculpa emocional para voltar ao açúcar com nome bonito. A nova moda agora é dizer que a carnívora era exagero e que o caminho é fruta, mel, leite cru e uma dieta mais ancestral. Mas aqui está o problema. Para muita gente, isso não é evolução. É recaída com estética de saúde. Então fica comigo até o final, porque este vídeo pode te proteger de cair em uma das maiores armadilhas atuais dentro do universo carnívoro. Se você ainda não me segue, já se inscreve aqui no canal agora, porque toda semana tem 3 vídeos novos com conteúdo que ninguém mais está falando. Eu sou Lua Ferrari, nutricionista, atuo com as abordagens low carb, cetogênica e estratégia carnívora e vivo o estilo de vida carnívoro há mais de 5 anos. E justamente por viver isso na prática, por acompanhar pessoas nesse processo e por estudar profundamente metabolismo, eu posso te dizer com muita segurança: a dieta carnívora não está desaparecendo. Ela continua sendo uma das ferramentas mais potentes para quem precisa desinflamar, controlar a fome, sair da resistência à insulina, melhorar a composição corporal e recuperar a saúde metabólica. O que está acontecendo é outra coisa. A carnívora cresceu. E quando uma abordagem cresce, ela atrai gente séria, gente doente buscando cura, gente curiosa, gente confusa e também gente oportunista querendo surfar a próxima onda. A internet tem esse problema. Ela transforma a estratégia em identidade. Depois transforma a identidade em tribo. Depois transforma a tribo em briga. E, por fim, transforma qualquer mudança individual em manchete. Uma pessoa que viveu anos falando de carnívora aparece comendo fruta e mel e pronto, a carnívora acabou. Não. A fisiologia humana não entra e sai da moda porque um influenciador ou um médico mudou o cardápio. E aqui eu preciso ser muito clara. A dieta carnívora não é uma religião, não é sobrenome, não é tatuagem na alma, não é carteirinha de pureza alimentar. A dieta carnívora é uma ferramenta terapêutica, uma ferramenta extremamente poderosa, principalmente para quem está metabolicamente doente. E ferramenta boa precisa ser usada com objetivo, critério, acompanhamento e honestidade. O problema é que muita gente quer o resultado da disciplina sem pagar o preço da consciência e da consistência. Aí melhora um pouco, desincha, perde peso, regula a fome, dorme melhor, vê o intestino funcionar e de repente acha que pode voltar exatamente para os alimentos que abriram a porta do problema. Essa é a armadilha. Porque melhorar não significa estar curado. Desinchar não significa estar metabolicamente blindado. Perder peso não significa que sua compulsão desapareceu. Ficar 30 dias sem açúcar não significa que você agora tem liberdade para brincar com mel, fruta, sobremesa natural e leite todo dia sem consequência. Às vezes você não está pronto para reintroduzir. Às vezes você só está com saudade do ciclo que te adoeceu. E eu sei que isso incomoda. Mas eu prefiro te incomodar com a verdade do que te confortar com a mentira doce. A dieta carnívora, quando bem aplicada, funciona por motivos muito concretos. Primeiro, porque ela remove os principais sabotadores modernos: açúcar, farinha, óleos vegetais, ultraprocessados, beliscos, sobremesas fits, snacks saudáveis de mentira, grãos que irritam muita gente, excesso de fibra para quem tem intestino sensível e toda aquela bagunça alimentar que o corpo passa o dia tentando recompensar.
Segundo, porque ela reduz drasticamente a carga glicêmica. Para quem vive com insulina alta, fome de 3 em 3 horas, compulsão à noite, cansaço depois de comer e gordura abdominal que não sai de jeito nenhum, isso pode ser libertador. Terceiro, porque ela entrega proteína animal e gordura animal que sustentam saciedade real, massa muscular, hormônios, bile, cérebro, imunidade e energia. E isso não é moda, isso é fisiologia. Agora, o que a internet está fazendo? Pegando pessoas que talvez já estejam em outro estágio, ou pessoas que talvez nunca tenham precisado de carnívora estrita, ou pessoas que simplesmente cansaram da restrição, e usando isso para criar a sensação de que todo mundo está abandonando a dieta carnívora. Só que isso é uma leitura muito superficial. Tem gente que reintroduz alimento porque está estável. Tem gente que reintroduz porque é atleta e quer testar uma outra performance. Tem gente que reintroduz porque melhorou o suficiente para tolerar alguma coisa pontual. Tem gente que reintroduz porque cansou socialmente. Tem gente que reintroduz porque sente falta. Tem gente que reintroduz porque quer engajamento. E tem gente que chama de escutar o corpo aquilo que na prática é apenas escutar a dopamina pedindo açúcar. E aqui entra uma frase que você precisa guardar. Nem toda vontade é sabedoria do corpo. Às vezes é memória metabólica de vício. Porque hoje ficou bonito falar, eu estou ouvindo o meu corpo. Mas muita gente não está ouvindo o corpo. Está ouvindo a ansiedade, o paladar sequestrado, o hábito antigo, a microbiota pedindo carboidrato, o sono ruim. Está ouvindo o estresse, está ouvindo a abstinência de açúcar. E chama isso de intuição. Escutar o corpo exige discernimento. E discernimento exige verdade. Então vamos ser específicos. O problema nunca é só o nome da dieta. O problema é o alimento, o momento metabólico e o histórico de quem está reintroduzindo. Hoje, muita gente está colocando de volta mel, frutas, leite cru, queijos, tubérculos e chamando isso de ancestral. E eu entendo o argumento. São alimentos mais naturais do que ultraprocessados. São alimentos que existiam de alguma forma na natureza. São alimentos que podem fazer sentido para algumas pessoas em alguns contextos. Mas a pergunta principal não é: esse alimento é natural? A pergunta principal é: o meu corpo hoje está pronto para lidar com isso? Porque mel pode ser ancestral, mas continua sendo açúcar. Fruta pode ser natural, mas continua entregando frutose. Leite cru pode ser tradicional, mas ainda pode ter lactose, caseína e resposta insulinêmica importante. Tubérculo pode vir da terra, mas ainda pode aumentar a carga glicêmica. Então, o corpo não responde ao marketing da palavra natural, ele responde ao efeito metabólico. E para uma pessoa com resistência à insulina, compulsão alimentar, fígado gorduroso, triglicerídeos altos ou inflamação crônica, açúcar continua sendo açúcar, mesmo quando vem uma embalagem bonita da natureza como o mel. Pode ter vitamina, pode ter fibra, pode ter antioxidante, pode ter nome ancestral. A pergunta é: o seu corpo hoje consegue lidar bem com aquilo? Ou aquilo reabre uma porta que você lutou para fechar? E aí eu vou pegar o mel. Para uma pessoa estável, sem compulsão, com boa composição corporal, treinando bem, com exames bons, talvez uma quantidade pequena e pontual seja tolerável. Mas para quem tem compulsão por doce, resistência à insulina, gordura abdominal ou fígado gorduroso, mel não é liberdade alimentar. É açúcar com boa reputação. E reputação boa não muda a bioquímica. Agora vamos para as frutas. O argumento ancestral da fruta precisa ser usado com um contexto histórico bem completo. Nossos ancestrais não tinham fruta doce um ano inteiro, em qualquer esquina, em qualquer quantidade, selecionada ao longo do tempo para ser cada vez maior e mais açucarada. A manga que você compra hoje não é a manga que seu ancestral encontrava raramente na natureza depois de gastar energia para chegar até ela. Então não venha romantizar supermercado como se fosse savana. Tem diferença e muita.
Para uma pessoa metabolicamente saudável, uma fruta pode ser só uma fruta. Para uma pessoa resistente à insulina, com triglicerídeos altos, compulsão e fome desregulada, a mesma fruta pode ser o gatilho para voltar ao ciclo antigo. O alimento pode ser o mesmo. O metabolismo que recebe esse alimento não é. E é por isso que antes de qualquer reintrodução, as perguntas certas não são: fulano comeu e ficou bem, ou isso é natural. As perguntas certas são: como está a minha insulina de jejum? Como está meu Roma-IR? Como estão meus triglicerídeos? Como está minha glicemia? Eu tenho compulsão? Meu intestino está estável? Minha fome está controlada? Minha composição corporal está melhorando? Eu consigo comer uma pequena quantidade desse alimento e parar? Ou ele abre um ciclo? Se você não sabe responder essas perguntas, talvez você não esteja reintroduzindo com estratégia. Talvez você só esteja tomando decisão no escuro. Reintrodução estratégica tem critério. A pessoa está estável, os sintomas melhoraram, a fome está controlada, os exames estão bons, a composição corporal está melhor. O emocional não está dependente daquele alimento. Ela testa um alimento por vez, observa a resposta, avalia sono, intestino, pele, fome, compulsão, energia, ciclo menstrual, peso, medidas e exames. Se piora, retira. Se tolera, avalia a frequência. Isso é estratégia. Recaída gourmetizada é outra coisa. É quando a pessoa estava indo bem, começa a sentir saudade do doce, vê alguém romantizando fruta e mel, volta a comer, perde saciedade, volta a beliscar, incha, tem mais fome, piora o intestino, sente mais desejo por doce e diz: agora estou em uma abordagem mais flexível. Não. Às vezes você só colocou uma roupa bonita em um velho padrão. E aqui eu quero deixar uma coisa muito bem posicionada. Eu não sou contra ajuste individual. Eu não sou contra observar o corpo. Eu não sou contra personalização. Pelo contrário, eu defendo isso. Mas personalização não pode virar desculpa para voltar para aquilo que te adoeceu. Personalização não é fazer o que dá vontade. Personalização é fazer o que funciona para o seu corpo, no seu contexto, com o seu histórico, com seus exames e com seus sintomas. Tem gente que precisa de carnívora estrita por um período. Tem gente que precisa por muito tempo. Tem gente que vai viver melhor assim por anos. Tem gente que depois de um tempo consegue ampliar um pouco a dieta. Mas esse depois de um tempo precisa ser depois de estabilidade real, não depois de 3 semanas de entusiasmo. E mais, nem todo mundo que diz que voltou a comer carboidrato e está ótimo, está mostrando o filme inteiro. A internet mostra o prato bonito, não mostra a glicemia, mostra a banana com mel, não mostra a volta da fome, mostra o corpo treinado, não mostra o histórico metabólico, mostra o discurso de liberdade, não mostra o exame daqui a 6 meses. E você não pode terceirizar sua saúde para a narrativa de outras pessoas. A sua pergunta não deve ser: fulano comeu fruta, então eu posso. A sua pergunta deve ser: meu corpo hoje está pronto para isso? Melhor ainda, isso me aproxima ou me afasta do resultado que eu estou buscando? Porque se você está tentando sair de compulsão, reduzir gordura visceral, melhorar a resistência à insulina, desinflamar o intestino, recuperar a energia, perder aquela a gordura abdominal, talvez o que você chama de liberdade alimentar seja apenas a porta dos fundos para a prisão antiga. Eu sei que parece duro, mas é amor também dizer a verdade, tá? Muitas pessoas não precisam de mais permissão, precisam de direção. Não precisam de mais flexibilidade, precisam de estrutura. Não precisam de mais uma versão saudável do açúcar. Precisam de um período real sem açúcar para o cérebro, o paladar e o metabolismo se reorganizarem. E é por isso que eu gosto tanto da carnívora como ferramenta, porque ela tira negociação, ela tira ruído, ela tira a mentira do só hoje, ela tira o alimento gatilho, ela simplifica. Carne, ovos, gordura animal, sal e água. Em muitos casos, é nessa simplicidade que o corpo finalmente encontra paz.
Eu não estou dizendo que todo mundo deve acordar amanhã e entrar direto em uma carnívora estrita. Algumas pessoas até conseguem. Outras sofrem desnecessariamente porque vêm de anos de carboidrato alto, ultraprocessado, álcool, açúcar, beliscos o tempo inteiro e baixa ingestão de proteína. Para essa pessoa, a transição importa. Eletrólitos importa, gordura importa, quantidade importa, sono importa, treino, intestino, histórico clínico, tudo isso importa. E é exatamente essa confusão entre maturidade metabólica e permissividade, disfarçada de flexibilidade, que faz muita gente fracassar em transições alimentares. Foi para resolver isso que eu estruturei o catabolismo, porque muita gente quer chegar na dieta carnívora, mas chega sem preparo. No catabolismo, a jornada é progressiva, low carb, depois cetogênica, depois carnívora. O objetivo é preparar o metabolismo, reduzir a dependência de carboidrato, melhorar a saciedade, ensinar o corpo a usar a gordura como energia e conduzir esse processo com mais segurança e consciência. Não é sobre sofrer, é sobre fazer direito. Se você quer conhecer melhor o programa, o link está aqui na descrição do vídeo. Então, quando você vir alguém dizendo que saiu da carnívora, respira um pouco, não entre em crise, não abandone seu processo, não use o prato do outro como autorização para atrair o seu objetivo. Olhe para a sua realidade. Como está a sua fome? Como está seu intestino? Como está a sua energia? Como está o seu sono? Como estão seus exames? Como está a sua compulsão? Como está a sua gordura abdominal? E sua clareza mental? E sua relação com a comida? Porque no fim das contas, a dieta certa para você não é a que está viralizando. É a que devolve saúde, controle, energia e paz. E se hoje a carnívora está fazendo isso por você, não deixe a mudança de rota de outra pessoa roubar sua convicção. Apenas continue. Ajuste o que precisa ajustar. Estude, observe, meça. Mas não confunda a maturidade com essa permissão. E se você está pensando em reintroduzir alimentos, faça a pergunta mais honesta. Eu estou fazendo isso porque meu corpo está estável ou porque minha mente está negociando? Estou testando com critério ou procurando uma brecha? Estou em controle ou estou tentando justificar uma vontade? Porque essas respostas é que vão mudar tudo. A carnívora não falha quando alguém volta a comer açúcar. A carnívora falha quando a pessoa esquece por que começou. Muita gente começou porque estava cansada de viver inflamada, cansada de dieta que dá fome, cansada de contar caloria, de comer de 3 em 3 horas, de exames alterados, cansados de compulsão, de depender de café o tempo inteiro, de doce depois do almoço, pão, fruta, snack, sobremesa fit para atravessar o dia. E depois que melhora, começa a romantizar justamente o caminho de volta. Então não faça isso com você. A cura metabólica exige um tipo de honestidade que o mundo moderno odeia. Porque o mundo moderno quer que você acredite que tudo cabe, tudo pode, tudo é equilíbrio, moderação, tudo é natural, tudo é sobre escutar o corpo. Mas às vezes escutar o corpo significa reconhecer que ele ainda não está pronto para negociar. Às vezes, amar o corpo é parar de dar a ele aquilo que a sua vontade pede e começar a dar aquilo que a sua fisiologia precisa. E agora eu quero saber de você. Você já fez dieta carnívora por quanto tempo? Você permanece carnívoro ou começou a adicionar alimentos de volta? Se adicionou, foi com estratégia ou foi porque sentiu falta? E o que aconteceu depois? Sua fome mudou, seu intestino mudou, sua energia mudou, sua compulsão voltou ou ficou tudo bem? E se você ainda não começou, qual é o seu maior medo? Colesterol, social, intestino, falta de variedade ou medo de não conseguir sustentar? Comenta aqui embaixo, eu leio os comentários sempre que possível e muitos vídeos nascem justamente das perguntas e relatos de vocês. Então já salva esse vídeo, manda para aquela pessoa que está quase usando a moda do Animal Based como desculpa para voltar para o açúcar. Curta o vídeo se esse conteúdo abrir seus olhos. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de informação aqui. Já se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos por aqui. No Instagram você me encontra com @lua.ferrari. A dieta carnívora não é fraca porque algumas pessoas saíram dela.
Ela continua sendo forte porque, quando bem aplicada, mostra uma verdade simples. O corpo melhora quando você para de atrapalhar. Não transforme liberdade alimentar em retorno disfarçado para a prisão antiga. Carne não é moda. Fisiologia não segue algoritmo. E verdade não precisa de tendência para continuar sendo verdade. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.